O preço, o valor da placa de vídeo influencia bastante quando a gente está procurando uma placa de vídeo, seja para o trabalho, seja para o entretenimento, seja por qualquer finalidade que você vai colocar ela no seu computador. O preço às vezes inibe aí a funcionalidade, a qualidade, o desempenho de uma placa de vídeo boa. E se tratando de uma GTX 1660, de uma RTX 3060, o preço ali é praticamente semelhante uma da outra, mas a gente tem que sempre levar em consideração que a GTX 1660 é totalmente diferente de uma RTX 3060, elas são de linhas e séries diferentes. Aqui, como você pode ver, ó, tem uma NVIDIA GeForce GTX 1660 versus aí NVIDIA GeForce RTX 3060 de 12 GB. A GTX aí 1660 ela é 6 GB de memória RAM, né, de memória de vídeo RAM, né? E ela é um chipset aí, ó, TUF 116. E a RTX 3060 ela é uma GA106, né, que é o chipset aí muito padrão mesmo. A GTX 1660 ela tem 1408 cores, enquanto que a RTX 3060 ela tem 3584 cores. E o que significa esses cores? Significa que são os corações, né? Podemos dizer ali os microprocessadores. Então eles são muito importantes mesmo para quando a gente vai fazer essa grande diferença, essa grande análise se uma placa de vídeo é melhor ou de outra. É lógico que uma RTX 3060 e uma GTX 1660, teoricamente no papel aí nas especificações, a RTX 3060 ela é melhor sim que uma GTX 1660 aqui, como você pode ver, ó, só pelos cores a gente já sabe, a gente já tem esse embasamento aí de que uma 3060 é melhor que uma 1660. Nós temos os TMUs aí, ó, a 3060 ela tem 112 TMUs e a 1660 ela tem 88 TMUs. Lembrando que os ropes aqui também são importantes, mas as duas têm praticamente os mesmos ropes, né? E a memória aqui, ó, 6 GB para 12 GB. Aqui eu cito uma coisa muito importante para você que está querendo comprar uma placa de vídeo ou já comprou uma placa de vídeo, não sabe qual é a diferença aí. Por que tem que escolher uma placa de vídeo com bastante memória RAM? Uma, por causa do custo-benefício. Quanto melhor você comprar uma placa de vídeo que caiba no seu bolso, que vai exercer ali a sua funcionalidade, né? Que vai realmente te ajudar em algum serviço, você sim tem que pensar na memória RAM. Vamos supor que você jogue GTA ou qualquer jogo que vai sair agora aí com mapa gigante. Toda renderização que a placa de vídeo for exercer, ela vai guardar nessa memória RAM. Se ela não tiver memória RAM de vídeo suficiente, ela vai utilizar a memória RAM do computador. Só que o caminho entre a memória RAM ali do GPU, do processador da placa de vídeo até a memória RAM do computador é um caminho mais longo. Isso vai lerdar, isso vai deixar o seu jogo com mais latência. Já quando a placa de vídeo ela já tem uma memória RAM embutida, um board, né? É bastante memória RAM para alocar toda essa renderização que essa placa de vídeo vai exercer, melhor, porque o caminho vai ser bem mais curto, não ocasionando aí latência, lag, deixando lerdo o jogo que você for jogar. Por isso que é interessante você for comprar aí uma placa de vídeo com bastante memória RAM. Nós temos os tipos de memórias também, e aqui a gente pega num ponto muito importante. Nós temos a GTX 1660 e uma RTX, né, 3060. É lógico que o tipo de memória da RTX ela vai ser uma GDDR6 e o tipo da memória da GTX ela vai ser GDDR5, uma versão anterior no qual ela vai ter um pouquinho mais de latência, mas isso não vai fazer grande diferença. Agora, se a gente fosse tratar aqui do assunto, fazer comparações de uma GDDR6 com uma GDDR2, aí sim, essa diferença seria extremamente alta. Mas da 5 para 6, a diferença não vai ser tão alta assim, você não vai notar tanta diferença. Então você prenda esse quesito tipo de memória. Lembrando sempre, se você for fazer algo de muito alto desempenho, que os mínimos detalhes vão contar, sim. Daí, nesse caso, uma GDDR5, uma GDDR6 vai fazer grande diferença. E o Buzz Width aqui seria a largura de transmissão de informações que vai circular na sua placa de vídeo, né? A comunicação entre a GPU, né, a unidade de processamento gráfico, com a memória RAM. Qual seria essa banda? 192 bit. Então as duas têm 192 bit, que seria ali, podemos dizer, a estrada, né? São 192 vias de ida e volta aí para você fazer a comunicação aí, teoricamente, entre a GPU e a memória onde estão guardadas as informações de renderização na placa de vídeo. Então tá aqui algumas informações legais que, se você está procurando, se você está querendo saber mais sobre isso, então a gente tem que ir direto para o nosso colega e amigo Pasmark. Ali ele vai dar a pontuação da diferença entre
é a GTX 1660 e uma RTX 3060. E logicamente a gente vai partir aí para uma gameplay para a gente poder ver, analisar aí o Afterburner ou algo parecido que nos mostra ali os FPS, né? Porque cada uma vai desempenhar ali um FPS diferente e talvez em alguns jogos essa diferença não vai ser tão grande não. No nosso colega aqui, ó, o Passmark Software, né, que retorna o nosso benchmark, nem sempre a gente tem que olhar diretamente para a pontuação aqui. Eu já trouxe algumas placas de vídeo aqui no canal, já fiz algumas análises de benchmark e simplesmente o benchmark, a pontuação, ela engana bastante, né? Nós temos o exemplo aí, fugindo um pouco do assunto, do processador 2699 V3. Nós temos o processador 2696 V3, que ele é um pouquinho melhor nos single threads, né? Podemos dizer na base de clock do que um 2699 V3, que é praticamente o último processador do Xeon aí para plataforma LGA, né? 2011, né? Então ele tem essa pequena diferença, não vai direto na pontuação, você tem que analisar as informações. E aqui nas informações, a primeira informação que você deve se atentar bastante, e o Passmark passa bastante isso, é o GPU Compute. O que significa GPU Compute? Seria a capacidade dela de fazer operações por segundo, ou seja, de realizar os processamentos, né? O poder da GPU, o poder de processamento, é esse processamento que vai fazer as renderizações. E você pode ver que numa RTX 3060, ela tem 9.361 operações por segundo, olha só. E aqui na GTX 1660, ela tem 5.159 operações por segundo. E é lógico que, então, esse GD3D aqui, rating, que seria o ranking de gráfico 3D, a pontuação ela vai ser maior, porque ela tem maior facilidade, a RTX, de renderizar gráficos de 3D. Então, lógico que combina muito com 17.169 pontos para 11.725 pontos de uma GTX 1660. E se você se interessa bastante aí pelo máximo DTP, né, dependendo da sua fonte que você tem para alimentar todo o teu aparato no seu computador, né, todo esse teu setup, você tem que se atentar que uma RTX, a série da RTX, ela consome bastante energia. Então ela tá no padrão aí 170 watts. Já uma GTX, que são versões anteriores, que não é uma série assim tão otimizada para grandes renderizações, para edição de vídeo, edição de grandes efeitos em editores de efeitos, né, como também para fazer gameplays mais pesadas, com stream, com tantas outras coisas, a TDP dela é, logicamente, 120 watts, né? E a memória aqui são 6 GB para 12 GB, como a gente falou anteriormente, beleza? Então tá aqui algumas informações importantes que, logicamente, por GPU Compute aqui vale muito, mas muito mais a pena uma 3060. E por que vale a pena? Porque a gente tem que ver o preço, o custo-benefício dessas duas placas. E eu te garanto que as duas placas possuem praticamente o mesmo valor. E olha só que interessante, se a gente for procurar aqui no próprio Google, eu oriento que você coloque o Google Shopping aí, e no Google Shopping você vai encontrar várias promoções, clicando aqui, vai ser Terabyte, vai ser Pichau, vai ser Mercado Livre, Shop, Magazine Luiza, um monte de promoção. Aí você coloca ali placa de vídeo 3060, 12 GB ou placa de vídeo aí no qual você está procurando, qualquer outro produto, né? E nesse caso me retornou que na Terabyte por 2.116 nós temos uma 1.799, né? Uma 3060 de 12 GB, a Twin Edge, né? Ou seja, com overclock aí também, bem legal da Zotac, né? Aqui ó, pode ver, uma GeForce aqui, a RTX 3060 12 GB por 1.800. E se a gente for pesquisar aqui ó, uma 1660, podemos dizer assim, a 1660 aqui ó, no Mercado Livre tá 1.200. Para 1.200 para uma placa de vídeo 3060 que é 1.800, são R$600 de diferença. Às vezes, pelo custo-benefício aí, pela qualidade de uma RTX 3060, se você estava pensando em comprar uma 1660, talvez, se você guardar um pouquinho mais de dinheiro, vale aí mais a pena você levar uma RTX 3060. Mas, Fernando, nós temos uma RTX por esse valor aí, uma RTX 3060 Ti usadinha que a gente consegue encontrar. Sim, conseguimos encontrar aí uma RTX 3060 Ti, que já é uma 3060 mais aperfeiçoada, mais com aparatos, podemos dizer assim, bem melhores para renderizações mais aguçadas, né, para fazer gameplays mais pesadas, por um valor bem mais baixo, talvez não tão mais baixo, mas porque gira em torno de R$1.600 em uma RTX 3060 Ti. Mas lembramos que esse tipo de placa de vídeo, uma RTX 3060 Ti, elas seriam usadinhas, né? E aqui a gente tá falando de uma RTX 3060 12 GB por 1.800 na promoção desse exato momento aqui da Terabyte por 1.800. Se for comparar o preço, como a gente comparou o preço por uma 1660 aqui, né?
por R$1.200, R$600. Se eu fosse assim realizar uma compra, logicamente que eu ia levar isso em consideração e esperar mais um mês ou 2 meses para comprar já uma 3060, que em termos de valor tá muito próximo, né? Tá muito próximo mesmo. E se for analisar no AliExpress, lembrando que no AliExpress a gente tem que levar em consideração aqui, ó, simplesmente também a remessa conforme, e também que o AliExpress aqui ainda em agosto de 2023, no qual eu estou gravando esse vídeo, fica como aviso, o AliExpress ainda não protocolou a sua entrada numa remessa conforme, no qual todas as compras que você for realizar no AliExpress vai para o canal vermelho, ou seja, você vai sofrer assim uma grande possibilidade de ser taxado em R$687, que é essa GTX aqui, ó, 1660 Super de 16 GB, né? Você pode ser taxado, ou seja, 60% mais os 17% do ICMS, né? Nesse valor aqui, você deveria e devera calcular sempre com 687, a calculadora, né? Calculadora, se a gente for puxar a calculadora, eu já fiz esse tipo de cálculo, então é um fator de cálculo 687 vezes 1.92, isso aqui sairia em torno de 1.319, no qual seria aí praticamente o mesmo valor que uma placa nova aqui no Brasil de 1.660, né, da GTX 1.660 de 6 GB, né? A única diferença é que as placas do AliExpress são placas recondicionadas, as placas que você vai comprar no possivelmente em algumas lojas no Mercado Livre, no Terabyte, Pichal, vão ser placas novas, né? Fica aí como aviso. E agora a gente precisa ver aí as gameplay. Se realmente a RTX vai ter um desempenho tão superior assim com uma 1660 de 6 GB. Aqui tem um benchmark aqui bem legal do CSGO, né, em 1080p no alto de uma GTX aí, ó, 1660 na resolução média, com uma RTX 3060 também numa resolução média. E a pontuação aí, ó, temos 291 para 1660 na média e uma RTX 3060 na média nós temos 364. A diferença aí praticamente é, ó, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, seriam 70 pontos de diferença, né? Não seria assim uma pontuação muito grande por 1080p, né? Porque as duas funcionam em 1080p. Nós estamos falando de uma RTX 3060 Ti, né? Então vamos rodar aqui esse benchmark para dar uma olhadinha. Como você pode ver, roda liso, né? Roda simplesmente liso aí, ó, o nosso benchmark, né? É bem legal mesmo, ó. Show de bola, roda liso mesmo, né? E o nosso FPS lá em cima, ó, como você pode ver, ó, nós temos a GPU a 57 graus e nós temos aí também a 307 FPS. Cara, é bastante FPS, né? E essa aqui simplesmente é uma GTX 1660, cara. Pô, tem bastante FPS mesmo aí, com 307 FPS, muito, mas muito FPS. Agora no Cyberpunk 1080p no alto, na GTX 1660 no médio, também numa RTX 3060 no médio, nós temos 45 pontos para uma 1660, como 73 pontos para uma 3060. A diferença também não é tão grande assim, mas lembrando sempre que a série RTX ela é melhor tecnologicamente falando que uma GTX, que a série GTX, ela é uma série, uma linha um pouco mais avançada, né? Então, levando em consideração o preço que a gente viu anteriormente, com aqui as pontuações, é lógico que vale a pena fazer um esforço aí para conseguir uma 3060 pelo valor de uma 1660, o mais próximo, né, possível do valor de uma 1660 nova, porque a gente encontra sim uma 3060 usadinha. Vamos dar uma olhadinha aqui para ver. Como você pode ver, ó, não tem lag, não tem nada, bem legal mesmo. E não existe travamento. É lógico que tanto a GTX 1660 quanto uma RTX 3060 no Cyberpunk não vai travar, não vai nada, né? Vai ficar no FPS ali, bem no limite mesmo que o jogo permite. Agora o God of War aí, 1080p Ultra e as duas placas de vídeo na modalidade média, e a GTX 1660 com 38 pontos, uma RTX 3060 com 67 pontos, praticamente aquela diferença de 10 pontos, né, 12 pontos mais ou menos, né? Então fica com essa diferença, e a diferença é nítida, né? É nítida que teoricamente você vai conseguir jogar no limite do FPS, né?
só que a diferença fica ali no custo-benefício. Você vai ter uma placa com poder maior de renderização e com uma cache de memória bem maior, que a RTX 3060 ela tem 12 GB, a GTX 1660 ela tem 6 GB aí de VRAM, né, de memória RAM de vídeo. Então é bom lembrar sempre disso quando você for comprar uma placa de vídeo. Vamos dar uma olhadinha aqui para dar uma olhada, ó. Você pode ver que roda liso, é lógico que as duas placas elas vão rodar liso. Não precisa fazer teste de benchmark para saber se a 1660 vai pegar X FPS, como a 3060 vai pegar X FPS. As duas vão rodar em simplesmente 60 FPS, que eu estou enganado aqui, ó, o God of War é em 60 FPS porque não está sendo mostrado ali e eu gravei simplesmente o teste nos dois jogos. Aqui para você duas placas totalmente boas, mas lembrando aqui que se você tem aí R$2.000 para gastar numa placa de vídeo, cara, vai de uma RTX 3060. Tenho certeza que você vai usufruir bastante, tanto para fazer gameplay, quanto para fazer aí, utilizar seu computador para trabalho, para editar vídeo, para fazer qualquer tipo de efeito. A 3060 ela tem um poder de renderização bem maior, ela tem também, se ela for de 12 GB, como é o nosso exemplo aqui, ela vai ter aí um espaço, uma banda bem grande, para você armazenar todas as renderizações, no qual vai agilizar tanto no FPS, vai melhorar o teu FPS nos jogos, quanto também vai melhorar as suas renderizações utilizando o computador. Agora, se você só tem dinheiro para comprar aí, se você não encontrou e você não quer comprar uma usadinha, uma 3060 usadinha, ou uma 3060 Ti usadinha abaixo de R$2.000, né? Então vai de uma 1660 que também vai te ajudar bastante e vai te favorecer bastante tanto para trabalho quanto para entretenimento, né? Fazer as gameplays aí maneiras, como também utilizar o computador ao seu favor. As duas placas são excelentes, sabe? Mas você deve sempre pensar que se você está disposto a comprar uma usadinha, você compre uma usadinha aqui no mercado nacional, que se você tiver ali em torno de R$1.500, R$1.700, aí até R$2.000, né? Eu sei que é um valor exorbitante, talvez para muitas pessoas, não sei as suas condições, porém, você consegue encontrar usadas 3060 Ti. Aqui eu mostrei uma RTX 3060. Lógico que uma 3060 Ti ela tem um desempenho muito maior, então é tudo questão de você procurar. E eu comparei com uma 1660 porque é uma das placas mais procuradas no mercado, uma das placas mais vendidas no mercado, e às vezes, se a gente for levar em consideração, é muito melhor você pegar uma RTX 3060 usada. Sempre oriento, peça a nota fiscal e também a partir da nota fiscal você vai saber quanto tempo aquela placa foi usada e para que aquela placa foi utilizada, e compre de marketplaces confiáveis, né? Não é propaganda aqui, mas temos o Mercado Livre e tantos outros aí que estão seguindo aí as regras dos 7 dias, né? Compras online, a gente tem pelo Código Consumidor 7 dias para experimentar e testar o produto. Espero que você tenha entendido e também tenha ajudado você a escolher uma placa de vídeo, beleza? Lembre sempre que você tem a usadinha, nem sempre é necessário você comprar uma caixa nova de uma placa de vídeo. Às vezes, usadinha, você vai encontrar aí um desempenho bem melhor.